FIB Esportes na área, de novo. Que legal você estar com a gente aqui no canal 14 da NET, no canal 62 da LPNet, em todas as redes sociais da TV FIB Bauru, no YouTube, no Instagram, em tudo que a TV FIB está, o FIB Esportes também está. E hoje eu tenho o prazer de receber uma estudante que está se formando aqui na FIB, na Faculdade Integradas de Bauru, a FIB, e a gente vai falar de uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre quis tocar no assunto aqui no nosso programa, que fala de todos os esportes, e hoje nós vamos falar sobre fisioterapia, a fisioterapia aplicada aos atletas, aos esportistas, o quanto ela pode ajudar, prevenir, antes e depois de ter que curar, né? Antes, para não deixar ter que curar depois os atletas. E eu tenho o prazer de receber aqui Michele Whittaker, Isso aí. estudante de fisioterapia da FIB. Isso aí. E já está estagiando, né, Michele? Prazer ter você aqui. Muito obrigada por receber, eu fico feliz do convite que você fez. E poxa, é bacana para mim poder falar de fisioterapia, de uma coisa que eu gosto bastante, que é atuar no esporte. Comecei a descobrir que eu gosto de esporte mesmo, atuar com a fisioterapia no esporte recentemente, por conta do estágio que eu estou fazendo. E é super importante. Onde que é o estágio que nós falamos que você está fazendo? Está no 4º ano, né? 4º ano, os 45 do segundo tempo. Já estamos nos encaminhando para a formatura. Mas onde que você faz o estágio, Michele? Então, eu faço lá na Reabilite. A Reabilite é uma clínica esportiva que tem aqui em Bauru, na minha opinião, a melhor, que ela é do José Bassan e do sócio dele. E, assim, lá é uma clínica que se você chega com um problema, eles resolvem. Se der para resolver, eles resolvem. Então, assim, lá é uma referência muito boa e eu gosto de atuar lá porque eles não atuam só com atletas, eles atuam com todos os tipos de pessoa, desde uma criança até um idoso, até um atleta de alto rendimento. É que eu falo sempre no esporte, que como o programa nosso ele é baseado no esporte, desenvolvido para o esporte, e a fisioterapia passou, né, de muitos anos aí, a ter uma importância muito grande, né? Antigamente a gente não tinha as opções, as soluções que a fisioterapia apresenta hoje. Mas antes de falar sobre isso, me conta como é que foi para você a decisão de fazer fisioterapia. Poxa, foi uma decisão assim meio que no desespero, porque eu estava fazendo biologia na Unesp, eu estava no 2º ano, e aí eu percebi que eu não gostava muito de bicho, porque não dava aranha, muita barata, muito inseto, e aí eu comecei a desiludir de biologia. E aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer. E eu sempre gostei muito de gente, eu sempre gostei de conversar, eu sempre trabalhei com gente, eu trabalho desde muito nova. E aí eu pensei, fisioterapia é legal porque eu não preciso cortar ninguém no meio, que é 10. Não preciso ficar colocando injeção nem nada disso. E a fisioterapia é mais sobre coisas manuais, também sobre uma conversa, né, sobre ter motivação e tudo isso. E aí eu pensei, poxa, acho que fisioterapia é a melhor opção, porque você trabalha com a sua mão, e eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. E você tocou num ponto interessante. O fisioterapeuta, muitas vezes, para o atleta, atua até como psicólogo, né? Porque para se recuperar e tudo mais, atua muito nessa área, né? Não, com certeza, porque o meu professor ele sempre fala, né, que para ser atleta você precisa ter resiliência, você precisa entender que vai ter dias que você vai ganhar e vai ter dias que você vai perder. Muito e nos mais dias que você vai perder do que ganhar, né? E nos dias que você vai perder, você não pode se abalar, porque às vezes você se abala, poxa, perdi o primeiro set num vôlei, por exemplo, no próximo eu não vou perder. Não posso chegar pensando, poxa, já perdi um, vou perder o próximo, porque isso pode até te levar a ter uma lesão. Tem uma vertente da fisioterapia que se chama osteopatia, né? E essa vertente, ela fala de um negócio que se chama sistemas complexos. Qual que é a influência do seu pensamento, da sua vontade de querer fazer, da sua crença de que vai dar certo no seu resultado físico? Então, aquele atleta que já entra pensando, poxa, eu vou ganhar, hoje é meu dia, isso vai dar certo. Tem muito mais chance. Tem muito mais chance. O exemplo disso foi o Ramon, que teve o Mr. Olímpia recentemente. O Siban, que ganhou, ele estava falando que nas prévias ele estava vendo o Ramon, ele não estava no melhor dele, ele estava meio triste, meio abalado, assim, que a equipe dele não estava meio em sintonia com ele. E aí você vê que ele não teve um resultado tão legal. Ele teve todo o problema, o Ramon, de ter que ingerir muito líquido para poder bater o peso. E aí, na competição, uma coisa que é terrível para o atleta de bodybuilding, que transpirou muito, teve problema. Ele transpirou, eu acho que a cabeça dele não estava no lugar. A cabeça influenciou muito nessa dificuldade que ele teve
treinamento com a equipe e tudo mais, não foi isso? Ah, eu acho que sim. É que eu não entrei muito no detalhe, mas pelo que eu vi na internet, porque eu estava acompanhando, meu namorado gosta muito, aí eu comecei a acompanhar junto com ele e a gente viu, né, essa influência do psicológico do cara afetando ali no resultado, na entrada, na apresentação, que até depois um dos juízes, a gente estava vendo num vídeo na internet, que ele estava falando que o Ramon ele tinha grandes chances de ficar em segundo lugar, ele só não pegou mesmo por conta do suor no primeiro momento, dele não tá tão, Atrapalhou não tá muito. tão vincado assim os músculos, e aí, então é isso, a influência que E a cabeça eu tem. sempre falo isso de maneira leiga, né? Até para pessoas que estão do meu lado, eu falo, cara, o quanto a gente acreditar, não é falar, jogando tênis, que a gente joga muito, fala, até que você conversa muito com você mesmo na quadra, né? Você vai conseguir, mas não é você falar, você tem que acreditar mesmo. É. E o quanto isso influencia. E é legal, como é que chama essa área aí? É osteopatia. Aí Osteopatia. isso daí que a gente está falando é sistemas complexos. Né? O que eu penso Vai influencia no que eu vou fazer, no meu corpo inteiro. Agora me fala da fisioterapia enquanto prevenir lesões e depois solucionar as lesões. O que é muito importante no atleta, né? O que normalmente o atleta deve ou pode fazer? Não falo atleta de alto rendimento, porque esse vai ter toda uma equipe auxiliando, mas a gente gosta de falar aqui com aquela pessoa que pratica o seu esporte de final de semana, o seu futebol, com os amigos, joga tênis nos clubes, no luso, no tênis, faz um beach tênis, um futevôlei, caminha, corre um pouco. Me fala o que a fisioterapia pode ajudar, tanto antes, né, para prevenir lesão e depois para dar aquela sustentação para esse atleta que a gente chama. Atleta de fim de semana, Exatamente. A gente chama. Esses, inclusive, são os atletas que têm mais lesão. Eles têm mais lesão porque eles são menos preparados. Porque um atleta de alto rendimento, apesar dele treinar muito mais do que um atleta de fim de semana, ele tem um preparo muito melhor, ele faz uma fisioterapia muito mais intensa. Então é aí que a fisioterapia entra. Para o atleta de fim de semana, por exemplo. Eu trabalho de segunda a sexta, faço academia de segunda, quarta e sexta, e de fim de semana eu jogo futebol com os amigos. Esse cara, ele precisa de um preparo físico durante a semana, porque ele vai chegar lá no fim de semana, ele vai alongar 5 minutinhos e vai pro jogo. Se é que alonga, né? Se é que alonga. E assim, os fatores que levam a gente a desenvolver algum tipo de lesão, tem 2 tipos. Tem os que são preveníveis e os que não são. Que tem como a gente prevenir com fortalecimento e equilíbrio muscular, e os que não são. Que é tipo, alguém pisou em cima do seu pé no meio do jogo e torceu, aí não tem o que fazer. Aí não haja fisioterapia que te prepara para isso. São contusões que você não consegue preparar, né? Isso não tem como prevenir, mas o que tem como prevenir? Na grande parte da fisioterapia do esporte, na forma preventiva, a gente vai atuar mais na questão de equilíbrio, de propriocepção, de fortalecimento, porque assim, você, por exemplo, eu acredito que você tenha força em todos os seus membros boa, forte, só que será que ela está equilibrada? Será que a sua perna direita ela não é a dominante? Dificilmente está equilibrada. Muitas vezes para o tenista, principalmente, o braço dominante no tênis está muito em desequilíbrio, não tem isso? E afeta, né? Afeta porque, por exemplo, se você tem um braço mais forte que o outro, você vai acabar usando muito mais o seu mais forte, e se você precisar usar o que é mais fraco, ele pode gerar uma lesão, porque ele não vai ter uma capacidade suficiente para atender aquela demanda. A gente fala muito isso na fisioterapia, capacidade de demanda. É uma relação de que, assim, se eu tenho uma capacidade de correr 5 quilômetros 3 dias por semana, se em algum dia eu resolver correr 10 km, eu não vou ter a capacidade suficiente para atingir essa demanda, entende? Então a gente precisa equilibrar isso. A fisioterapia preventiva ela vai atuar isso, ela vai te equilibrar a sua capacidade junto com a demanda que você quer. Se você quer aumentar a sua demanda, legal, vamos aumentar a sua capacidade primeiro para que então você possa atender essa demanda sem se lesionar. Esse seria no preventivo. De coisas que a gente pode prevenir, né? Que são os desequilíbrios e tudo mais. Outro aspecto que tem muito que acontece é a questão de joelho, né? Joelho para o atleta em qualquer esporte, né? Eu acho que o desequilíbrio e até o pouco fortalecimento, às vezes, acarreta um monte de lesão, né? Com certeza. O joelho a gente chama que é o arroz com feijão no fisioterapeuta, porque todo mundo tem problema no joelho. Se você não tem hoje, você vai ter um dia. E eu brinco que Deus não caprichou muito quando fez o joelho, né? Podia ter feito um pouquinho melhor. Podia ter feito um pouquinho melhor, dá pra ter melhorado. Mas, brincadeira, o joelho ele é uma das articulações que mais se lesionam, porque ela é uma articulação de impacto, né? E, assim, outras influências que tem no joelho é tornozelo, por exemplo. Às vezes, se você tem uma alteração no tornozelo, quem vai sofrer vai ser seu joelho. Se você tem alguma Vai chegar ali pro joelho, né? Vai chegar no joelho. Se, por exemplo, você tem uma alteração no quadril, também pode chegar no joelho. Vai depender de muitos fatores, mas tudo em volta do joelho influencia, e inclusive ele.
né? Então, assim, a gente fala que tem dois tipos de estabilizadores nos joelhos, os estáticos e os dinâmicos. Os estáticos são os ligamentos, né, que você já nasce com eles, não tem como fortalecer, e os dinâmicos, que são os músculos. Esse você deve Esse você fortalecer. deve fortalecer, porque se você não tem um fortalecimento suficiente nele, às vezes você deixa exposto ou fragilizado os seus ligamentos. E aí, se eles estiram, arrebentam, igual uma lesão muito comum de LCA, de ligamento cruzado Que é anterior. complicada, demorada para retornar. Tanto, hoje em Não? dia não tanto. Hoje em dia tem um protocolo muito bom para retorno de ligamento cruzado anterior, inclusive o Zé, ele faz muito rápido, assim, comparado com o que era O que era antigamente. antigamente, né? É, porque tem um protocolo que já é cientificamente comprovado, que funciona, que faz dessa forma. Então, assim, dá para recuperar bem rápido até ligamento cruzado anterior. Ainda mais também entra aquela questão da vontade da pessoa. Da Se a pessoa pessoa quer se melhorar, fazer mais sessões e tal. Eu sempre ouvi dizer, não sei se você vai confirmar isso ou não, que por um atleta, eu, por exemplo, odeio tudo que se diz tudo. Eu sou o cara que menos aquecer, fortalecer. E muita gente fala para o Eduardo, você não faz nenhum alongamento, nem antes, nem depois do jogo. E muita gente me fala, não sei se isso é correto, eu queria que você explicasse aí para quem está nos assistindo, se é melhor, se você vai fazer uma vez só, se é melhor fazer antes ou depois do jogo. o alongamento? É, Então, o alongamento vai depender do que você quer. Vamos supor, eu quero ter mobilidade para correr. Faça o alongamento fora de quadra, não precisa nem ser antes nem depois, mas, por exemplo, você vai jogar num dia, mantenha uma rotina de alongamento durante a semana. Não deixe, impossível. não deixe Mas fazer vamos dizer que eu encurtamento. vá jogar. Eu vou jogar amanhã a barragem no Bauru Tênis Clube. Eu vou jogar amanhã. Se eu tiver que escolher entre um ou outro, eu faço antes do jogo para o corpo. Eu faço antes de um jogo de tênis ou depois do jogo. Olha, quando a gente está fazendo os protocolos de tratamento lá na Reabilite, pelo menos, a gente sempre faz os alongamentos antes de fazer os fortalecimentos. Então, assim, só que quando você pensa em alongamento, não é 3 vezes de 10 segundos cada membro. Uma de 30, então. Não, você tem que fazer igual treino. Você não pode fazer rapidinho e já era. Você tem que fazer um alongamento bem feito, que vai ter um efeito duradouro, porque senão ele não vai valer de nada. Então, se você for alongar 5 minutos rapidinho antes do jogo, vai ser uma coisa que nada, então nem precisa alongar. Mas se você quer fazer um alongamento decente, fazer uma mobilidade legal, faz antes do jogo, dá uma alongada, só que assim, vamos supor, você quer alongar quadríceps. Faz 3 vezes de 20 segundos. Aí troca de lado, 3 vezes de 20 segundos. Você vai levar uma meia hora para fazer um alongamentozinho decente total. Não dá tempo, Michele. Então não vai dar. Por isso que eu falo, tentar manter a constância durante a semana, porque aí você não precisa fazer antes do jogo. Isso é uma Se coisa... você mantém uma constância aí durante a semana, talvez não precise fazer antes do jogo, assim, com tanta fervura. Eu vou dar só uma paradinha na nossa conversa aqui com a Michele Whittaker, falando sobre a fisioterapia, o quanto ela é importante no esporte, para dar aquele apoio cultural que está sempre com a gente aqui no Do Uma Hora Esportes. E eu não posso deixar de dar esse abraço, né, para o pessoal da NB Esportes, para o Paulão, para a Adriana, o Bet Certo, o Lucas Topasso, o Fábio Fortes, a Rede LK de Postos, com o Gui, né, o seu Quinho, o pai, o Kiko, a Rê, gente boa demais da Rede LK, e nos Japanese Food, a melhor comida japonesa de Bauru região, disparado. Um beijo pro Celinho, tá sempre com a gente desde o começo. Tributex, você escreve Tributax, mas você lê Tributex, recuperação de crédito, dos meus amigos Eduardo Sevilha e do Fábio Ferraz. E para terminar, de carta Projetos Sustentáveis, do meu grande amigo, parceiro de tênis, Marcelo de Donato, está sempre comigo. Voltando aqui com a Michele. Michele, fala para mim assim, qual que é a lesão para um fisioterapeuta, qual que é a lesão mais complicada que chega na clínica para a reabilitação? Qual que é aquela que é mais difícil do fisioterapeuta trabalhar? Então, é uma resposta que não tem uma coisa certa. Mas vamos pensar assim, no âmbito de esportes, acho que a lesão que seria mais difícil, entre aspas, de tratar, seria com um grau de severidade maior, um rompimento de ligamento, porque às vezes você torce, mas você não rompe. Então, quando rompe, você às vezes tem que fazer cirurgia. A cirurgia é um processo invasivo, isso pode gerar, às vezes, algum tipo de infecção, também gera edema, dor e tudo mais. Então, assim, eu acho que rompimento de qualquer estrutura é sempre mais difícil de tratar do que, às vezes, uma contusão, um estiramento.
né? Uma torção. Várias vezes eu já tive estiramento na coxa, né? Várias vezes. Somente no posterior da coxa, que acho que é o mais comum para atletas, como futebol e tal, tem muito disso. Qual que é o prazo médio em termos de sessão e de recuperação? Primeiro, aquecer para evitar isso daí, mas o prazo médio para o cara se recuperar. Mas o estiramento você diz respeito a quê? Você Dá aquela, sabe aquela fisgada que aí você depois sente? puxou de volta. Isso, puxa de volta, né? Tá. Não deu, não Isso daí- rompeu, ainda bem, né? Rompimento, assim, estiramentos, né? Eles não demoram muito, não. Eu acho que assim, se você fizer uma fisioterapia todos os dias, contratar um fisioterapeuta particular para ir lá fazer uma massagem, uma liberação, acredito que cerca assim de uma semana para menos. Já porque tá não bom, rompeu nada. Esse estiramento que fala é quando você estica muito o seu músculo e ele tem uma resposta reflexa, de contrair. É um reflexo de proteção, porque seu músculo ele vê que ele está esticando mais do que ele deveria e do seu que ele corpo fala. pode, né? Seu corpo fala, pera lá, não é assim. Aí ele contrai o músculo e fica contraturado. Essa contratura muscular é uma coisa muito fácil de resolver, né? Comparado a todas as outras coisas que a gente pode trabalhar. Então, assim, eu acredito que uma semana. Posso estar equivocada na minha resposta, mas acredito que uma semana. Conta um pouquinho agora, eu vi a Michele trabalhando junto com outro fisioterapeuta, né? Eu tava no estágio observatório lá. O estágio Tava observatório olhando lá lá. no campeonato de tênis que aconteceu no Bauru Tênis Clube. Eu acompanhei lá olhando. E além, não só para fazer a massagem, mas existe uma nova técnica. Eu queria que você explicasse um pouco, que é aquela de alongar bastante o que vocês faziam durante o torneio. A gente usa algumas técnicas lá. Eu não sei se você está falando dessa, mas era liberação miofacial. Isso, a liberação miofacial, exatamente. Na verdade, mobilização, né, miofacial, porque a gente está mobilizando a face. Você já pegou a carne crua e tem aquela pelinha branca por cima? Sim. Aquela pelinha branca lá é a fáscia. Ela está grudada no músculo e às vezes ela pode estar rígida por conta de algum tipo de fibrose. E aí, quando a gente faz esse tipo de liberação, ela começa a se movimentar melhor. Porque eu vi os movimentos que você mandou, inclusive várias imagens, né, que o Henrique vai colocar, tentando fazer o atleta, eu acho que é liberar mesmo a palavra, não é? Aquele lá que eu te mandei as fotos se chama descompressão da lombar. Né? Descompressão da lombar. Tem várias fotos que o Henrique vai colocar. Na verdade, descompressão sacral, mas quando a gente alonga, a gente abre um espaço entre as vértebras para aliviar a dor. A gente também faz um que eu também mandei a foto, que é de lado, né? A gente faz uma descompressão de raiz nervosa. Porque pensa assim, tem duas vértebras e um nervo passando aqui no meio. Se você tem algum tipo de contratura desse nervo, aperta o nervo, a gente faz uma mobilização que a gente abre espaço para esse nervo para ele parar de doer. Deve ser uma dor muito grande e você consegue no próprio tratamento, no próprio, não é uma massagem que a gente fala, mas é qual que é a palavra que é usada? No tratamento mesmo que você está fazendo. Você consegue liberar isso daí? A gente faz um alívio, né? A gente dá um respiro para aquele nervo para ele poder parar de mandar sinais de dor para o seu cérebro. Basicamente é isso. Tem esse e também tem o dry needling, né? Que esse eu fiz o curso, muito bom também, por sinal, do urso que foi feito lá na Reabilite também. O dry needling, ele quebra contraturas musculares, né? Que, por exemplo, você sai de um jogo tenso, quase perdeu lá, mas conseguiu. Após a partida, você sai tenso, meio assim, com os músculos contraídos, a gente faz o dry needling, ele dá uma relaxada bem bacana, porque... Como é que é o nome desse? Que esse eu não conheço. Dry needling. É as agulhinhas. Ah, tá, para tirar a contratura. É porque funciona assim. Os músculos, eles são feitos de fibra de miosina e actina. São fibras que se entrelaçam, e quando o músculo contrai, elas se juntam. Quando a gente tem esse tipo de contratura por tensão, estresse, por jogo, elas ficam assim e elas não voltam para o seu estado normal de relaxamento. Então, o que o dry needling faz? Ele entra com a agulha e vai soltando todos esses tipos de contratura de uma forma bem bruta, que é com a agulha. Tem como fazer com a mão, tem como fazer com massagem, só que o dry needling ele é mais rápido. Mais rápido, eu ia falar. São os famosos nozinhos que você tem também, né? Os famosos nozinhos. Os famosos nozinhos. Todo mundo fala que a fisioterapia ela ajuda muito, muito com problema de coluna e articulação. E tem a ver, né? Porque muita gente sofre com articulação, né? E coluna, principalmente, né? Postura errada. As articulações, elas reclamam quando os músculos não estão de acordo com a demanda que você está dando para eles. Por exemplo, uma senhorinha que viveu, tá aí nos seus 70 anos, mas sempre foi ativa, sempre fez atividade física,
sempre foi na fisioterapia, fez tudo certinho quando havia necessidade, né? Para fazer um acompanhamento, fortalecimento global lá, ela pode ter qualquer problema na articulação. A osteoartrose que todo mundo tem e vai ter um dia, é um processo natural, a gente vai ter algum problema na articulação. Só que se ele vai doer ou não, vai depender do quão preparado o seu corpo está para suportar essa articulação. Alguns exemplos que eu vejo, por exemplo, essa mesma senhorinha que eu te falei, ela tem um bom acompanhamento, ela sempre fez exercício, nela não dói. Facilita demais uma pessoa que não teve. Por exemplo, ela tem todos os problemas na articulação possíveis, mas se ela sempre se preparou para isso, não dói. E o problema que atrapalha a vida no dia a dia é a dor. Se não dói, tá tudo bem. Entendeu? Agora, por exemplo, alguém que não se preparou muito, nunca foi de fazer muito esporte, nunca fez muito exercício, tem os mesmos problemas que essa mesma senhorinha de 70 anos. É até mais novo, mas não faz nada, sente muito mais. Isso tira a qualidade. Por isso que eu falo que a fisioterapia, ela é basicamente qualidade de vida, cara. Qualidade de vida. Porque o objetivo final é qualidade de vida, não é? Eu vi uma frase esses dias, que foi dia do fisioterapeuta, recentemente, e eu vi uma frase muito bonita que falava que a medicina dá anos de vida. E a fisioterapia dá vida a esses anos. Né? Que é a qualidade de vida mesmo. Você consegue viver bem. Porque dor, querendo ou não, pela OMS, né, o estado de saúde é uma saúde plena, né? É biopsicossocial. Eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem mentalmente. E dor, ela atrapalha do seu psicológico. Você fica triste, você acorda abalado, você fala, poxa, minha perna tá doendo hoje, eu não vou conseguir fazer todas aquelas coisas. Você já acorda para baixo, né? Porque a dor, ela atrapalha o psicológico e o físico, obviamente. E atrapalha tudo, o trabalho, o rendimento, tudo atrapalha. Né? Às vezes você não consegue pensar, por exemplo, você tá trabalhando, mas sua cabeça tá doendo, você não sabe nem o que você tá fazendo, você só tá fazendo porque tá doendo alguma coisa, entendeu? A dor é um estímulo que atrapalha bastante. E é por isso que eu falo que a fisioterapia aliada, ela dá muita qualidade, ela ajuda muito a tirar todo esse tipo de dor. Eu queria que você falasse um pouco, eu não posso aqui no FIB Esportes, falar um pouco da estrutura, de quanto você a experiência que você tem, para quem tem interesse, quem tem vontade, de fazer fisioterapia aqui na FIB, né? Cara, eu acho que assim, se você está pensando em fazer fisioterapia, escolha a FIB. Tem alguns motivos pelo qual eu escolhi a FIB no primeiro momento, mais por referências de amigos, mas depois que eu entrei no curso, que hoje eu já estou quase consolidando o curso, eu vejo que eu vim com uma base muito forte e eu sei que qualquer uma das direções dos ramos da fisioterapia que eu segui, eu sei que eu vou ter muito sucesso, porque aqui eles me dão uma base muito forte. Eu não vejo falha no ensino, eu vejo que os professores se preocupam muito com o nosso ensino, como que a gente vai aprender. Eles ensinam a gente a ter um raciocínio clínico muito bom, muito rápido, eles não só ensinam uma teoria, eles ensinam a prática. E isso é muito bacana. E também tem o diferencial da clínica escola, né? Que a FIB, a gente tem a clínica aqui que a gente atende. Então, assim, desde o 4º ano, a gente já está atendendo as pessoas dentro da FIB. Aqui na própria FIB tem uma clínica que atende quem precisar com os... Isso aí, de forma gratuita, inclusive. Então, assim, se você tem algum problema, seu filho tem, às vezes, anda meio erradinho, você está preocupado que, às vezes, ele não faz algum tipo de movimento, a gente tem a clínica de pediatria aqui, que tem uma professora também que é muito referência, a Carol. A clínica de ortopedia também, para quem é atleta, teve algum tipo de lesão, fala, poxa, agora eu não consigo investir na fisioterapia, vem aqui, deixa o seu nome, porque a gente tem essa clínica de ortopedia com o José Bassan, que é uma referência na área esportiva. E que pode te atender gratuitamente pela FIB. O quanto isso não ajuda, né? Para quem está... Então, é o que eu falo, você deu aqui o seu depoimento, a fisioterapia aqui na FIB está num estágio muito, muito bom, né? Tá, o MEC 5, né? Então, assim, aqui a gente tá tendo uma base sólida, a gente tá se preparando para o futuro muito bem. E, poxa, os professores, eles dão um suporte, mesmo depois de formados. A gente vira e mexe, sempre vê os alunos aqui, alunos que foram trabalhar com os professores. Então, assim, fornece uma base, dá um suporte aqui, dá um suporte depois. E, assim, a FIB é excelente. Os laboratórios daqui são muito bons. E o que a Michele pretende fazer ao se formar? Que área que ela vai atuar? Porque é uma coisa que tem que já ir pensando, né? Já sabe? Já penso bastante a Michele já sabe o que vai fazer? Então, ainda não. Eu estou em dúvida entre duas áreas que são bem diferentes uma da outra, mas uma é porque eu gosto de estudar aquilo e a outra é porque eu gosto de fazer, né? E a que eu gosto de fazer é ortopedia. Poxa, depois que eu comecei a fazer estágio lá na clínica, eu comecei a ter mais contato com o atleta, ter mais contato com essa atuação do fisioterapeuta. É muito legal ver a evolução dos pacientes. Tem uma paciente lá na clínica que, quando eu comecei no estágio, ela chegava de muleta, andando devagarzinho,
sei que. Aí esses dias eu vi ela chegando sem muleta, andando bonita. Eu falei, Ah, poxa, isso, que isso é legal, impacto, cara. Nossa, isso eu não fiquei tem muito preço feliz. para quem trabalha com isso, né? Pô, cara, eu fiquei muito feliz. Eu até brinquei com ela, falei isso aí, agora pode jogar fora essas muletas aí que não usa mais. E isso é muito gratificante. Então, assim, é uma coisa que acontece rápido. E tem outra parte, né, que é a fisioterapia intensiva, que é hospital, fisiologia, fisioterapia respiratória, que também é uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho legal estudar isso, né? Então, assim, eu penso também nessa área porque eu quero ser docente, né, eventualmente. Eu quero me A tua formar, ideia é atuar um pouco formar na área e ser docente. E eu gosto muito de fisioterapia respiratória. Então, assim, tô ainda em dúvida no que eu vou fazer e vamos ver o que então a tua ideia é acontece. até também, ao se formar, dar aula depois, né? Que é uma coisa que vai te... Eu penso em ser docente, porque eu gosto de dar aula, sempre gostei, até hoje. E você Às fala vezes. muito bem, você transmite o conhecimento de maneira muito legal. Então, acho Ah, que obrigada. não, acho que é um caminho muito, muito bacana para você fazer. Porque é isso, eu sempre falo, né? O esporte você tem que fazer hoje, né? Você tem o que você tem para te ajudar, você precisa. A fisioterapia é muito importante, né? Ah, com E certeza. transmitir esse conhecimento como você consegue, pô, eu acho gratificante. Foi Bacana. muito legal ter esse papo com você, sabe? A gente Ok. aprendeu, viu o quanto é importante, o quanto a fisioterapia pode ajudar, né? Como atleta. O famoso, não falo nem, porque o atleta de alto rendimento a gente já sabe, ele tem esse acompanhamento. Mas o pessoal que gosta, que quer praticar esporte, tem que buscar um pouco, né, desse apoio que a gente fala, né? Esse apoio mesmo que o fisioterapeuta pode dar para o atleta, né? Sempre, sempre. Se você é atleta e você ainda não visitou um fisioterapeuta só para ter certeza de alguma coisa, vá, é o meu conselho. Sempre tente buscar aí, você que é atleta de fim de semana, joga um beach tênis, joga tênis lá no BTC, ou às vezes faz natação, tá com algum tipo de dorzinha, não espere essa dor ficar muito grande. Procura um fisioterapeuta, porque se a gente resolve antes esses problemas, o prognóstico de melhora disso daí é muito rápido. E o teu corpo agradece, E né? teu corpo agradece. Ó, eu conversei aqui com a futura, quase fisioterapeuta, né? Michelle Whittaker, falando sobre todos os benefícios que a fisioterapia pode trazer para o cara que gosta de esporte, para a gente que vive de esporte. Muito obrigado, viu, Michelle? Eu que agradeço pelo convite de novo, foi muito bacana. E sempre que precisar, a gente tá aí. Irei chamar com certeza, Quando eu me viu? formar, quem sabe? De novo. FIB Esportes volta semana que vem. Valeu!